Se eu pedisse classifique sintaticamente, problema, você diria é um sujeito. Você tem toda a razão, mas não é a palavra problema que está aí escrito na oração 2, é a palavra que. Então é essa palavra que assumiu a função de sujeito. Entendido? Mais um exemplo para que você entenda esse processo. Temos aí um exemplo com complemento nominal. Esta é a pessoa a quem fiz referência em nossa conversa, sempre vendo aí que são orações subordinadas adjetivas restritivas. Eu não usei uma explicativa para exemplificar, porque o processo é exatamente o mesmo. O importante é que você entenda que esse relativo retoma o substantivo que o antecede e representa esse substantivo. Então veja, quem representa pessoa? Nós diríamos, fiz referência a quem? A pessoa. E essa palavra pessoa, se estivesse na oração 2, seria complemento nominal do substantivo referência. Bom, qual palavra vai assumir essa função que a palavra pessoa teria? O pronome relativo que o representa. O pronome relativo quem. Ficou claro? Mais um exemplo. Vejamos lá o objeto indireto. Não confunda objeto indireto com complemento nominal. Complemento nominal vem sempre ligado a um nome e objeto indireto sempre a um verbo. Então veja, essa é a pessoa a quem me referi. Quem se refere a alguém. Eu me referi à pessoa. Então eu tenho aí, novamente, a palavra quem, só que agora representando um objeto indireto, porque vem ligada ao verbo referir-se e está no lugar do substantivo pessoa. Vamos lá. Mais um exemplo, então, agora com o adjunto adnominal. Vejam a oração. Essa é a pessoa a cujas qualidades fiz referência. Temos a oração principal, essa é a pessoa, e a oração subordinada adjetiva restritiva, a cujas qualidades fiz referência. Cujas está retomando a palavra pessoa. Veja, procure trocar, substituir no lugar de cujas o substantivo pessoa. Ficaria como na oração 2? Ficaria fiz referência às qualidades da pessoa. Deu para perceber? Então, da pessoa estaria aí funcionando como adjunto adnominal do substantivo qualidades. E bastante cuidado com esse pronome relativo, cujo, cuja, cujos ou cujas. Esses pronomes relativos, aí já flexionados, sempre estarão ligando substantivos. Então, neste caso, observe, cujas liga pessoa a qualidades. Você não achou difícil porque você entendeu como é que se pensa a função do pronome relativo. Eu penso substituindo o nome que está antes do pronome relativo, colocando esse nome na própria oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa. Vimos alguns termos da oração, outros poderiam também vir aí sendo representados pelo pronome relativo. Entendido? Conjunção integrante não tem qualquer função sintática. Conjunção integrante inicia as orações substantivas. Pronome relativo tem função sintática na oração em que ele aparece. Tudo bem para você? Então, eu espero na próxima aula. Continuaremos o estudo de período composto. Um grande abraço. Olá, tudo bem com você? Vamos terminar hoje nosso estudo sobre período composto. Vimos na nossa primeira aula sobre período composto o grupo das subordinadas substantivas e o grupo das coordenadas. Já vimos as orações subordinadas adjetivas e hoje veremos o grupo das orações subordinadas adverbiais. Só para que você se recorde, a diferença entre as coordenadas e as subordinadas é a questão da dependência ou independência. As coordenadas são aquelas que aparecem juntas, porém são independentes sintaticamente. As subordinadas não. Elas exercem uma função sintática em relação à chamada oração principal.
E nós estudamos essas funções sintáticas em 2 grupos, substantivas e adjetivas. E hoje veremos o grupo das subordinadas adverbiais. Esse grupo é um grupo interessante e simples, porque na verdade o que você deverá fazer no vestibular será interpretar a circunstância presente na oração subordinada adverbial. Só que para interpretar, hoje nós veremos diretrizes gramaticais, que são as conjunções, a forma como elas aparecem, para que facilite essa sua interpretação. Combinado? Muito bem. Então, nós vamos ver quais são os 9 tipos de adverbiais. Para que você guarde aí esses 9 tipos, há um teoremazinho, né? Você vai utilizar lá na sua cabeça para memorizar. São 6 orações iniciadas por C, mais uma com T, F e P. Então, temos 9 tipos. 6 com a letra C, mais T, F, P. Tudo bem? Vejamos então os exemplos. A causal. Porque choveu muito, houve alagamentos na cidade. Então perceba aí, a oração que está em destaque, porque choveu muito, é a causa do que foi expresso na oração principal. Houve alagamentos na cidade, por quê? Porque choveu muito. Vamos ao nosso segundo C. Se quer uma vida melhor, resolva esses problemas agora. Então vamos lá. Eu tenho uma condição expressa para que você consiga um resultado. Observem aí a presença da conjunção se, que é uma conjunção muito frequente nesse tipo de oração. Mais uma oração com se. Veja lá. A consecutiva. Consecutiva deve dar a você a ideia de consequência. Choveu tanto, qual foi a consequência de ter chovido muito, de ter chovido tanto? A cidade ficou alagada. Observe que uma característica da consecutiva é a presença de um advérbio de intensidade na oração principal. Choveu tanto, observe que esse tanto é um advérbio de intensidade, que a consequência foi que a cidade ficou alagada. Tudo bem? A concessiva, nosso quarto C. Embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só encontram a miséria. Qual é a ideia que você deve ter de concessão? Essa é uma circunstância muito presente nos vestibulares. Nós costumamos dizer que é uma quebra de expectativa. Veja, embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só conseguem a miséria. Eles querem, mas eles não encontram essa vida melhor. Então eu chamo de quebra de expectativa. A conjunção embora também é a mais frequente. Sempre que você conseguir colocar a conjunção embora encaixada numa oração, você perceberá essa relação de concessão. Mais uma com C é a comparativa. Essa carreira, veja lá, essa carreira profissional é mais promissora que a outra escolhida. Observem que na segunda oração, a que está em destaque, a adverbial, eu não coloquei o verbo. Na verdade, eu estou repetindo o verbo, ou subentendendo o verbo da oração principal. Essa carreira é mais promissora que a carreira escolhida por você, que é ou foi escolhida por você. Eu estou subentendendo o verbo ser. No passado, né, que foi escolhida por você. Não é necessário nas comparativas que os 2 verbos estejam expressos. Isso é muito comum que ocorra. Se eu disser, por exemplo, ele é mais inteligente que eu. Que eu o quê? Que eu sou inteligente. Tudo bem? Então, não se preocupe com isso, que é absolutamente normal. Nosso último C. Conformativa. Conformativa quer dizer com a forma de algo. Conforme foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Então, com a forma daquilo que já foi feito, do que foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Agora vamos às 3 últimas. Veja lá, a com F, a final. Final aí é no sentido de finalidade, de objetivo. Estudou muito. Com qual objetivo, com qual finalidade? A fim de que obtivesse bons resultados.
Muito bem, mais uma. Vamos ver a temporal. Quando fizer opções, sempre perderá algo. Espero que você esteja observando essa relação de dependência entre uma e outra oração, que é essencial nas orações subordinadas. Veja, você perderá algo quando, em que tempo, em que momento? Quando fizer opções. E a última, a proporcional. A proporcional traz duas ideias importantes. Uma que é a de tempo e outra que é de simultaneidade. Enquanto a caravana passa, os cães ladram, né? Um ditado popular bastante famoso, bastante usado. As duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. A caravana passa e os cães ladram, os cães estão latindo. Então eu tenho uma ideia de tempo, é verdade, essa ideia está aí, então, mas não confunda com a temporal, porque na proporcional, além da ideia de tempo, eu tenho a ideia de simultaneidade das ações. Uma ação ocorre concomitante à outra. Muito bem, esses são os 9 tipos de adverbiais e vocês perceberam que em várias vezes eu falei, veja que essa conjunção é frequente, observe que tal conjunção é característica desse tipo de oração. A conjunção nas adverbiais é o elemento de ligação, é o conectivo. Ela serve para que você identifique logo, né, de imediato, logo que ler aquele período, não é? Porque você identifica a circunstância. Você não deve decorar as conjunções, mas você deve sim saber quais são essas circunstâncias que elas podem indicar. Para isso, para que você tenha mais facilidade nessa interpretação, nós vamos ver rapidamente, não é? Até para que você não se canse vendo várias conjunções ou locuções conjuntivas, vamos ver quais são os tipos pertinentes a cada uma dessas orações. Vamos ver? Veja lá. As causais. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas? Lembrando que locução é sempre formada por mais de uma palavra. Quais são as mais frequentes? Porque, visto que, como, uma vez que, já que. Vamos ao próximo grupo das concessivas. A principal é a embora, não é? Mas outras aparecerão. Apesar de que, ainda que, se bem que, conquanto que. Vamos lá. As condicionais. Se, salvo se, caso, contanto que, desde que. Consecutivas. Tanto que, de tal forma que. Observem o seguinte nas consecutivas. O advérbio de intensidade não faz parte, ele não faz parte da locução conjuntiva. O advérbio de intensidade vai aparecer na oração principal. Então, lembre-se do exemplo. Choveu tanto que a cidade ficou alagada. O tanto apareceu onde? Ele apareceu lá na oração principal. Então, o advérbio de intensidade aí não faz parte da locução conjuntiva. As comparativas. Tal, mais do que, tanto quanto. Mais um grupo. Veja, as conformativas, né? Aquelas que indicam com a forma de. O como, observe que o como apareceu no grupo das comparativas, no grupo das causais e agora também está aí no grupo das conformativas. Como, conforme, segundo, consoante. Mais o grupo das finais, as locuções conjuntivas mais comuns, a fim de que, para que. O outro grupo das proporcionais, a proporção que, à medida que, quanto mais. Procure guardar pelo menos uma dessas locuções. Qual é a mais simples para se guardar aí? Aquela que indica o próprio nome da circunstância. Então, a oração é adverbial proporcional, guarde a proporção que. E as outras você vai tentando substituir pela proporção que, por exemplo, para ficar mais fácil a interpretação. As temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que.
Para encerrar a aula, eu quero que você perceba as diferenças entre uma oração desenvolvida e uma oração reduzida. Vejamos quais são as características principais. As desenvolvidas são orações subordinadas desenvolvidas que vão trazer elementos de ligação. Quais são? As conjunções, no caso das substantivas, as conjunções integrantes. No caso das adverbiais, as conjunções adverbiais. Ou um outro elemento de ligação é o pronome relativo que aparece iniciando a oração adjetiva. E outra característica é a de que os verbos vão estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou seja, flexionados. Já nas orações reduzidas, não vai aparecer essa conjunção ou o pronome relativo, que são esses elementos que fazem a ligação entre a oração principal e a subordinada. Além disso, observe que os verbos vão estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aquelas formas ar, ir, o gerúndio ando, endo, indo e o particípio ado e ido. Vamos lá, vamos ver então quais são essas reduzidas e essas desenvolvidas. Vejamos aí exemplos comparativos. Ele sabia que todos estavam preocupados com a situação. Veja como essa oração ficará reduzida. Ele sabia encontrar a solução para o problema. Observem as diferenças. Na oração primeira, não é? No enunciado primeiro, nós temos a conjunção integrante e o verbo no modo indicativo. Tiramos esses elementos, tiramos a conjunção integrante, tiramos o verbo no modo indicativo e colocamos o verbo no infinitivo. Outro exemplo para você. Se chover, o racionamento de água terminará. Veja lá, vamos reduzir essa oração. Chovendo, o racionamento de água terminará. Observe aí que você tem essa faculdade de colocar o verbo no gerúndio e nós tiramos a conjunção adverbial se. E mais um exemplo. O mendigo dormia sobre o papelão velho que jogaram no chão. O mendigo dormia sobre o papelão velho jogado no chão. Nós reduzimos essa oração subordinada adjetiva. Tiramos o pronome relativo que, colocamos o verbo no particípio. Ele estava conjugado no modo indicativo. Você percebeu a diferença? Ótimo! Então, não se confunda na forma que essa oração vai aparecer. A forma não traz nenhum problema. O que importa é que você saiba classificá-la. Reduzida ou desenvolvida, a classificação será a mesma. Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática, vamos continuar a estudar sintaxe. Falaremos hoje da relação entre os verbos e objetos ou verbos e adjuntos adverbiais. Em um único caso apenas. Você deve estar pensando, mas nós já vimos essa aula, já estudamos os complementos verbais. É que não é esse o enfoque. Nós vamos falar sobre a regência, a exigência do verbo de uma preposição ou a exigência do verbo da não colocação de uma preposição. Há muitos casos delicados, porque a gramática pede que se escreva, que se use o verbo de determinada forma e no dia a dia nós fazemos de outra. Por exemplo, você assiste o filme ou você assiste ao filme. Esse é um dos casos em que a gramática diz você deve usar a preposição e nós usamos no dia a dia o objeto sem a preposição. É um problema de regência verbal. Tudo bem? Vamos começar a ver os verbos intransitivos. Separei então por grupos. Verbos intransitivos, vamos falar dos transitivos indiretos, transitivos diretos e daqueles que são transitivos diretos e indiretos. Como são muitos, falar sobre todos não é possível, mas você vai tentar se localizar pelos grupos e perceber que um mesmo verbo vai se repetir num outro grupo. Né? Por quê? Porque, dependendo do objeto, vai ser ou não exigida a preposição.
né? Dependendo do sentido, a preposição irá ou não aparecer. Então, você deve prestar atenção ao sentido também dos verbos. Combinado? Vamos ao primeiro grupo. Veja lá, grupo dos verbos intransitivos, verbos que trazem aí uma certa complicação, chegar, ir, dirigir-se. Eles são intransitivos, mas eles exigem a preposição para o adjunto adverbial de lugar, ou chamado adjunto adverbial de direção, ou de destino. Então veja, você já foi ao novo cinema? Olhem aí a preposição a presente, não é? E isso serve para todos os verbos. Eu não devo dizer, por exemplo, cheguei na escola, mas cheguei à escola. Fui na escola, é errado. Eu devo dizer fui à escola. Combinado? E aí não é objeto, é adjunto adverbial. Tudo bem? O verbo proceder é um verbo intransitivo também. Veja lá, qual é o sentido em que esse verbo é intransitivo? É o sentido de ter fundamento. Seu argumento não procede. Veja que ele não exige objeto, nem com preposição, nem sem preposição. Ele simplesmente é intransitivo. Dos intransitivos, já passamos. Ficamos aí nesses dois grupinhos, né? Então, aqueles que indicam movimento, chegar, ir, dirigir-se, retornar, e o verbo proceder, que são verbos que comumente trazem dúvidas ao vestibulando. Vamos ver agora o segundo grupo. Esse segundo grupo, também é interessante para vocês, comecem a observar aí a relação entre verbo e sentido. Vejam lá. Grupo dos verbos transitivos diretos, são aqueles verbos que não exigem a preposição. Mas observem que esses mesmos verbos podem aparecer no grupo dos verbos transitivos indiretos, que vai ser o nosso próximo grupo. Aspirar no sentido de inalar, não pede preposição. Nós aspirávamos o ar puro. Veja o outro. Ansiar no sentido de angustiar. Então, a demora do filho ansiava a mãe, sempre observando a relação de sentido entre o verbo, né, dentro do contexto, e nesse sentido é que ele não está pedindo a preposição. Esquecer, tal como está, sem que apareça o pronomezinho junto, esquecer-se, ele não pede preposição. Então eu devo dizer, esqueceu as luvas, esqueceu o nome, esqueceu o endereço. Tudo bem? Mais um. Verbo implicar, no sentido de trazer como consequência. Então, a seca implica miséria e não implica em miséria. Tudo bem? Verbos perdoar, pagar e agradecer. Sempre que eles se referirem a coisa, como objetos, não é? Essa coisa, esse objeto, deverá ser direto, sem a presença de preposição. Então, perdoou suas ofensas, pagou dívidas bancárias, agradeceu os cuidados recebidos. Mais um. Visar, visar no sentido de apontar ou por visto. Sempre aí prestando atenção ao sentido do verbo. Macunaíma visou o animal. O cônsul visou seu passaporte. Então, não há preposição, o objeto é direto. Percebeu? São verbos que, nesse sentido específico, não querem preposição. São transitivos diretos e você deve respeitar a regência desse verbo. Ele quer que seja assim e você vai usá-lo desta forma, ao menos quando estiver utilizando a chamada norma culta. E você já aprendeu quais são as situações em que deve utilizá-la. Falando, desculpa-se, mas você deve mesmo assim na fala tentar introduzir a maneira correta de usar o verbo. Vamos ver agora o grupo dos verbos transitivos indiretos. Como você sabe, o verbo transitivo indireto é aquele que exige a preposição. Alguns verbos estão lá no grupinho dos transitivos diretos, só que agora o sentido vai mudar. Veja. Antipatizar, simpatizar. Veja. Qual é o erro comum no uso desses verbos? Então, a professora simpatiza com seus novos alunos. Você deve dizer, mas qual é o problema? O problema é que há pessoas que dizem assim, a professora se simpatizou, se simpatiza com os alunos. Não há esse pronome colocado junto ao verbo simpatizar ou antipatizar. É nisso que você deve prestar atenção, é nessa colocação do pronome. Tudo bem? Veja o verbo agradar.
Agradar a, observem a preposição aí, no sentido de ser agradável a alguém, a alguma coisa, a preposição vai estar presente. Então, as belas praias brasileiras agradam aos turistas. Muito bem? E ansiar? Bom, quem anseia, no sentido de almejar, anseia por alguma coisa. Então, os alunos anseiam por uma vaga na faculdade. Só para que você se lembre, já vimos o verbo ansiar como angustiar e ele era transitivo direto. Vamos lá? Você deve também observar o verbo aspirar, que apareceu lá no grupo dos verbos transitivos diretos, só que com outro sentido, sentido de inalar. Aqui é o sentido de pretender. Os alunos aspiram a uma vaga na faculdade. Agora eu quero que você comece a observar que quando há duas orações ligadas, não é, por um pronome relativo, nós já vimos as orações subordinadas adjetivas, a preposição virá antes do pronome relativo quando o verbo estiver na segunda oração. Isso é muito cobrado em vestibulares, então os próximos exemplos trarão aí esse chamado período composto e a preposição, se exigida, virá antes do relativo. Então veja, se quem assiste, assiste a, então eu sou obrigada a colocar a preposição. A peça a que assistimos é interessante. Nós diríamos a peça a qual assistimos. Vocês se lembram dessa história de que o pronome relativo retoma o termo anterior? Ótimo. Então esse que está representando peça. A preposição deve vir antes do relativo. Mais um exemplo com período composto. Observe que agora o verbo esquecer veio com um pronome. Esse pronome passa a ser parte integrante do verbo, mas há uma mudança de regência. Ele passa a exigir a preposição de. Veja, a fala de que o autor se esqueceu não interferiu na narrativa. Não é? Então não é ele esqueceu a fala, é ele se esqueceu da fala. Verbos obedecer e desobedecer. Quem obedece, quem desobedece, faz isso a alguém ou a alguma coisa. De novo, um período composto. Veja, o Código de Trânsito, a que poucos obedecem, quer dizer, poucos obedecem ao Código de Trânsito, deve ser mais divulgado. Você observou a presença da preposição antes do relativo novamente. E os verbos que nós já vimos lá no grupo dos transitivos diretos: perdoar, pagar e agradecer, referindo-se à pessoa. Bom, nós já vimos esses verbos se referindo à coisa, aqui é a pessoa, então eles passam a ser transitivos indiretos. É exigida a preposição a. As pessoas a quem o autor agradeceu ficaram honradas. Você percebeu que essa preposição, então, vai ser exigida e, se for um período composto, ela virá antes do pronome relativo. Muito bem, vejamos agora o grupo dos verbos transitivos diretos e indiretos. Você se lembra desses verbos? São aqueles que exigem dois objetos, um com preposição, outro sem preposição. Veja. Verbo preferir, né? Prefiro cinema a teatro. É errado dizer, escrever, prefiro mais cinema do que teatro. Essa preposição de não existe para o verbo preferir e tampouco esse verbo admite o advérbio de intensidade, esse mais. É como se fosse gosto mais disso do que aquilo, só que você não está usando o verbo gostar, você está usando o verbo preferir. Entendeu isso? Então comece a adotar o verbo preferir de forma adequada já na sua fala. E o nosso último verbo, o verbo informar. O jornal informou o leitor da greve de ônibus. Aqui eu usei leitor, que é pessoa, como objeto direto, e da greve de ônibus, que é coisa, como objeto indireto. Abaixo, o jornal informou a greve de ônibus ao leitor. A greve de ônibus é a coisa informada. Passou para a posição de objeto direto, sem preposição. E ao leitor, que é a pessoa, passou para a posição de objeto indireto. O que se conclui então do verbo informar? Que eu posso utilizá-lo tanto com preposição para a pessoa
como com preposição para coisa. Eu só devo ter o cuidado de colocar um objeto com preposição e outro objeto sem preposição. Diferente daqueles outros verbos, pagar, perdoar e agradecer, que exigem transitivo indireto para pessoa e transitivo direto quando o objeto for coisa. Essa aula de regência vai ser muito importante para o seu estudo da ocorrência de crase, porque é necessário saber quando a preposição é exigida. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que você passe a perceber os probleminhas de regência no nosso dia a dia e às vezes até em textos que você acaba lendo, textos jornalísticos, textos, enfim, que lhe chegam às mãos. Combinado? Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática. Vamos ver hoje ocorrência de crase. O que é crase, afinal? Veja lá, guarde a definição e pense o seguinte. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Então, fusão de que com o que. Vamos ver a definição e quais são os casos em que ocorre crase. Quando é que vai haver essa fusão? Fusão de duas vogais idênticas, marcada pelo acento grave. Então, em português, será a fusão de A mais A. Duas vogais idênticas, marcada pelo acento grave. Acento grave não é crase. Crase é o fenômeno da junção, é a fusão desses dois As. Quando vai ocorrer, então? Veja aí. Teremos o A preposição, que pode ser exigido por um nome, não é? Ou por um verbo, casos que nós já vimos em regência verbal na aula passada, ou mesmo numa locução adverbial, que daqui a pouco falaremos. Então veja, é esse A preposição mais o A artigo definido feminino, seja no singular ou no plural, o A pronome demonstrativo, não é? Então, um exemplo do A pronome demonstrativo. Não comprei a bolsa que queria, comprei a que foi possível, quer dizer, aquela que foi possível. Tudo bem? E quando aparece o próprio pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. E aí não importa se aquele é uma palavra masculina, muita gente se assusta porque a fusão é com o A que inicia o demonstrativo. Veja lá, a ocorrência de crase se deu com a preposição mais o A que inicia aquele ou aqueles, o A que inicia aquela ou aquelas e o A do aquilo. Viram aí que eu preciso dos dois As, né? Ou esse A preposição vem através de um termo regente que exige que apareça a preposição A, ou há uma outra situação em que esse A preposição aparece sem que haja um termo regente que exija essa preposição A. Essa circunstância é a circunstância da locução adverbial feminina. Você deve se lembrar que para formar uma locução adverbial sempre será necessária a colocação de uma preposição. Se essa preposição for a preposição a e aparecer no núcleo dessa locução adverbial uma palavra feminina, ocorrerá a crase. Então eu tenho o convencional, aquilo que todo mundo já sabe, não é? O a artigo mais o a preposição, então refiro-me, quem se refere a alguma coisa, a alguém. Refiro-me à prima do Leonardo, então apareceu o a preposição e o a artigo definido que está ligado ao substantivo prima. Abaixo eu coloquei uma palavra masculina, para que você perceba que se houvesse uma palavra masculina, o artigo a aparecer seria o artigo o, um artigo masculino. Portanto, não haveria as duas vogais idênticas para a ocorrência de crase. Então, refiro-me ao primo do Leonardo. Essa é a situação da locução adverbial feminina que eu disse que é menos convencional e que as pessoas às vezes acabam por escorregar. Peraí, ocorre ou não ocorre crase nessa locução? Então veja, quando eu digo a noite estava fria, estamos utilizando o substantivo noite para designar a coisa, não é? Uma parte do dia, a noite estava fria, é noite, substantivo só. E aí exerce até, se você quiser pensar sintaticamente, a função de sujeito.
A noite, sujeito, estava fria, predicado. Muito bem, se eu quiser transformar o substantivo noite em uma locução adverbial feminina, eu posso fazê-lo. Mas como eu vou fazer essa transformação? Eu sou obrigado a pensar na colocação de uma preposição. No caso, a preposição a. Então vejam que não há um termo regente exigindo a preposição a, mas eu subentendo a preposição a e por ser a palavra noite feminina, para ficar bem claro que eu estou utilizando uma locução adverbial e não noite simplesmente para nomear o período do dia, eu coloco a preposição e o artigo que acompanharia a palavra noite. Vou juntar os dois e vai aparecer a ocorrência de crase. Então veja aí, à noite com acento grave fazia frio. Entenderam? Então, ou aparece a preposição mais o a, ou artigo, ou pronome demonstrativo, ou o a que inicia aquele, aquela, aquilo, tudo bem? Ou então vai ocorrer crase nessas locuções adverbiais femininas. A gramática costuma fazer uma restrição. Nas locuções adverbiais femininas de instrumento, não ocorre crase. Né? Discutível essa restrição, mas, por exemplo, se você vir alguma sentença, né, em que esteja escrito ele fez o trabalho, a tinta, na verdade, aí significa a caneta, não é? Não vai ocorrer crase, mesmo sendo uma locução adverbial feminina. Continuando nosso estudo sobre crase, eu quero que você perceba quando não vai ocorrer crase. Então, peraí, se eu não tiver a preposição ou se eu não tiver ali o artigo, não vai ocorrer crase, tudo bem? Mas há alguns casos que mesmo se sabendo dessas circunstâncias, as pessoas ainda apresentam algumas dúvidas. Espero que não seja esse o seu caso, né, que você já tenha entendido perfeitamente. Mesmo assim, vamos reforçar essas não ocorrências. Vejamos então quais são os casos de não ocorrência. Veja lá, não ocorre crase diante de verbo. Por que não? Porque verbo não admite artigo, a não ser que seja um verbo substantivado, que esteja sendo usado como substantivo. Não é o caso aí. Eu tenho começou a cantar, esse a simplesmente está ligando dois verbos, não é? Então, começou a cantar, não há artigo, é uma preposição que faz o seu papel de ligar dois elementos. Não ocorre crase também diante de pronomes em geral. Veja lá, o que você disse a ela, né? Os pronomes em geral não admitem a presença do artigo. Se eles não admitem o artigo, o que vai estar ali antes desse pronome será uma mera preposição. Então, o que você disse a ela? Não ocorre crase, esse a é uma preposição. Enviarei a Vossa Excelência relatório sobre o ocorrido. Vejam, é um pronome de tratamento e diante dos pronomes de tratamento em geral, não ocorre crase porque esses pronomes não admitem artigo. Perceberam? Os pronomes não admitem artigo, então falta a circunstância para que ocorra crase, não é? Você entendeu quando ocorrem, então você deve saber também quais são as palavras que não admitem artigo. Já sabem, os pronomes em geral não admitem. Há alguns pronomes que admitem, por exemplo, senhorita, senhora, madame, são exceções a essa regra dos pronomes de tratamento que não aceitam artigo. Por quê? Porque eu posso pensar que palavras ou pronomes como senhora, senhorita, madame, trazem uma certa proximidade do eu, aquele que está falando, com esse receptor, essa senhora, essa senhorita ou essa madame, não é? Então, a gramática admite artigo diante desses pronomes. Se houver uma palavra que exija preposição, vamos contrair aí os dois elementos, juntar os dois as e vai ocorrer crase sim. Veja lá, não ocorre crase em expressões com palavras femininas repetidas, porque elas são genéricas. Cara a cara, gota a gota, não é uma cara específica, não é uma gota específica. Como são elementos genéricos, não há artigo, apenas preposição. Não ocorre crase diante de palavras masculinas. Vejam lá, fizemos compra a prazo. Prazo é uma palavra masculina, eu tenho aí uma locução adverbial masculina. Porém, veja lá, se por acaso essa palavra
masculina vier, né, com expressões subentendidas como a moda de, a maneira de, irá sim ocorrer crase. Cortou o cabelo a Ronaldinho. Ronaldinho é um nome masculino, mas eu subentendo a expressão a moda de Ronaldinho. Então, Ronaldinho está carequinha, cortou o cabelo com máquina zero, então eu quero cortar o cabelo à moda de Ronaldinho. Posso dizer, cortou o cabelo a Ronaldinho simplesmente e com ocorrência de crase. Muito bem, você entendeu então que se há uma palavra masculina, só ocorrerá crase se subentender as expressões a moda de, a maneira de. Vamos ver um outro caso polêmico que é em relação à ocorrência de crase quando há nomes de lugar. Então, há um jeitinho prático para que você perceba se há ou não a presença do artigo. Vamos ver quais são esses casos. Então, veja aí, só vai ocorrer crase se a expressão que indicar lugar, então nome de cidade, países ou estados, admitir, aceitar o artigo. Veja qual é a regrinha prática. Eu vou a, eu volto da, portanto, crasear. Veja, esse da é a junção da preposição de mais o artigo a. Se você conseguir encaixar essa expressão volto da diante do nome de lugar, vai ocorrer crase? Sim. Então veja, vou à Encantadora Recife, volto da Encantadora Recife. Veja a ocorrência de crase lá no primeiro exemplo. E quando não vai ocorrer, perceba. Vou a, volto de. Crase, para quê? Vou a Recife, volto de Recife. Vejam que aí não foi colocado o adjetivo encantadora. Então, Recife passou a não admitir artigo. Portanto, não vai ocorrer crase diante do nome Recife quando não houver um especificador, um determinante. Há casos em que a ocorrência de crase é facultativa. Então, há 3 casos que você deve guardar. Primeiro, diante de nomes próprios femininos. Quando você coloca o artigo, você traça uma relação de proximidade. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, essa ocorrência será facultativa. O sentido pode mudar, mas a ocorrência é facultativa. Entreguei o material a quem? A Eliana, com ou sem ocorrência de crase. Muito bem, qual é o outro caso em que a crase é facultativa? Após a preposição até. Veja que até já é uma preposição. Você teria de pensar em colocar a preposição a e mais o artigo a para que ocorresse crase. De fato, seria desnecessária essa preposição após o até, mas a gramática entende como facultativo. Você quer colocar a preposição a depois da preposição até e juntar com o artigo a? Muito bem, faça isso, será facultativo. Voltaram até a praia com ocorrência de crase. E mais um caso, diante de pronomes possessivos femininos, também vai ficar a seu critério. Você pode dizer, entregou o presente à sua namorada com ou sem ocorrência de crase, já que o sua é um determinante que dispensaria o artigo. Poderia ficar só a preposição, mas você pode escolher colocar o artigo e a crase, consequentemente, ocorrerá. Muito bem, 2 casos críticos que sempre aparecem aí como dúvida de quase todos. Será que ocorre crase diante de horas? Será que ocorre crase entre dias da semana, entre meses? Vejamos a resposta e você pode usar e ensinar a qualquer pessoa que vai estar certinho. Vamos. Diante de horas? Sim, sempre que estiver determinada. Então, a palestra será às 15h30. Veja, se eu disser será daqui a 1 hora, é claro que não vai ocorrer porque eu tenho uma indeterminação. Daqui a 1 hora podem ser 40 minutos, 30 minutos, quem sabe. Então vamos lá, ocorre crase entre dias da semana ou entre meses? Não! As aulas serão de segunda a sexta-feira, sem ocorrência de crase porque é só uma preposição. De março a dezembro, veja, entre meses só uma preposição sem a presença do artigo, portanto não ocorre crase. Enfim, é isso. Você deverá ter bom senso, examine. É preciso observar os 2 lados, a preposição e o artigo ou aqueles outros casos que falamos no início. Combinado? Muito bom
treine, exercite e acerte esse exercício no seu vestibular. Um grande abraço para você. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática? Muito bem. Nosso assunto de hoje é verbos. Vamos trabalhar com verbos. Um assunto que no vestibular vai aparecer de forma aplicada a textos. Você vai verificar se aquele verbo foi flexionado, ele foi colocado no tempo e modo, na pessoa que deveria ter sido colocado. Ou, às vezes, pode aparecer alguma questão para que você flexione o verbo, quer dizer, para que você coloque determinado verbo num tempo, num modo, numa pessoa e num determinado número, singular ou plural. O que nós vamos ver hoje são essas possibilidades de flexão. Flexão é a mudança do verbo e, de verdade, o verbo traz algumas complicações porque é a palavra na língua portuguesa que mais possui flexões. Não é? É aquela que tem uma abrangência de possibilidades de transformação. O básico você já sabe, os verbos se dividem em 3 conjugações. Primeira, aqueles terminados em ar, amar, por exemplo. Segunda conjugação, aqueles terminados em er, então, vender, por exemplo. E terceira conjugação, aqueles terminados em ir, partir, por exemplo. E aí, acrescenta-se a segunda conjugação, o verbo pôr. É o único verbo terminado em or e ele entra ali de viés, no grupinho da segunda conjugação. Você vai perceber que nessas flexões há verbos que são regulares e irregulares e essas transformações verbais, os regulares e irregulares, nós veremos numa próxima aula. É importante que você veja que nem sempre uma flexão de determinado verbo serve como modelo para outro. Por exemplo, você diz assim, eu amo, é o verbo amar. Aí você diz, eu faço, é o verbo fazer. Por que você não diz eu faço? Porque há verbos que são irregulares e trazem aí mudanças que são diferentes de outros verbos. E você vai ter de aceitar isso e, como bom falante e como pessoa que bem escreve, adequar aquele verbo à sua escrita e ao exercício que lhe for pedido. Então vamos hoje estudar aí essas flexões de forma sintética. Tudo bem? Comecemos. Veja lá. O verbo pode ser modificado em número, então ele pode estar no singular ou no plural. Ele pode ser modificado em pessoa, pessoa do discurso. A primeira, que é quem fala, o eu ou nós. A segunda, com quem se fala, o tu ou vós. E a terceira, de quem se fala. Ele, ela, e aí veja que sempre é o plural, eles e elas. Tempo. O verbo pode ser flexionado em tempo. Basicamente, os tempos são presente, pretérito e futuro. Outra flexão é a de modo, veja lá, modo indicativo, subjuntivo, imperativo e coloquei também aí as formas nominais. Formas nominais são aquelas que podem ser usadas tanto como verbos, como ser usadas como nomes. Como assim nomes? Podem ser usadas como substantivos ou como adjetivos. Em português, as formas nominais são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Muito bem. Outra flexão é a flexão de voz. Então, nós podemos ter o verbo na voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Muito bem. Então, claro que ali há uma conceituação genérica. Como é que eu posso trabalhar com esse verbo? Posso trabalhar em tempo, em pessoa, em modo, em voz. O verbo é a palavra que mais pode ser modificada na língua portuguesa. Por isso, talvez às vezes pareça um pouco mais complexa. Comecemos aí a entender melhor quais são essas flexões. Então, nós vimos no geral, um quadro geral dos conceitos. Agora vamos começar a trabalhar, entendê-los um a um. Veja, a primeira flexão que nós vamos trabalhar, o que é o modo? Bom, todo mundo diz assim, há 3 modos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá, mas para que ele serve? Por que é que eu mudo o verbo
de modo, eu flexiono o verbo em modo. Porque o modo, ele vai indicar a atitude do falante em relação ao fato que está sendo comunicado, que se comunica. Então veja lá, o modo indicativo refere-se aos fatos, considerando que eles ocorreram, que eles ocorrem ou ocorrerão. Ou seja, o falante em relação ao fato quer que se tenha essa ideia de que ele ocorreu, o fato, de que ele está ocorrendo ou de que ele virá a ocorrer. Entenderam isso? Então, eu só vou usar o modo indicativo quando houver aí uma certeza, não é, de que o fato ocorreu, ocorre ou ocorrerá. O exemplo, eu comprei aquela roupa. Está naquele tempo que você já conhece, que é o pretérito. Temos aí também o modo subjuntivo. Sempre que se falar em modo subjuntivo, pense que a atitude do falante em relação ao fato é de considerá-lo como uma possibilidade, um desejo, uma suposição. Então veja que a atitude do falante é que se modificou. Então ele deverá utilizar um outro modo, que é o subjuntivo. Veja, talvez eu compre aquela roupa. É uma possibilidade. Se eu tivesse certeza de que eu iria sair da minha casa e iria comprar a roupa, eu diria: eu vou comprar aquela roupa ou eu comprarei aquela roupa. Poderia utilizar aí uma forma composta ou uma forma simples.